Paz do Senhor, gente, estamos aqui com mais um episódio no Espaço Jovens. Meu nome é Ana Clara, sou uma das apresentadoras desse espaço e Meu nome é Luiz, eu também sou um dos segundos apresentadores do Espaço Jovens. estamos aqui com dois convidados, como vocês podem ver, e quero que vocês se apresentem. Eu começo? Eu sou o João, tecladista da Igreja Templo da Glória, sede aqui na Baixa da Banheira, Portugal. E é um prazer estar aqui juntamente com vocês, falando um pouco da minha história, do meu caminho cristão, né? E é isso. Meu nome é Gabriela, tenho 20 anos, sou aqui da Assembleia de Deus Templo da Glória de Portugal, da sede. Eu sou do departamento da mídia aqui da igreja, sou líder do Ministério Infantil também, sou do Ministério de Dança. Acho que é só isso. Faz tudo, mais um pouco. Só isso, fazia mais, só que agora é só isso. Queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, da igreja, desde do início mesmo, assim, do... No início? Quem quiser começar. Como você começou, João? Ok, eu começo. A minha trajetória, eu acho que ela começou mais quando eu comecei a tocar teclado, porque meus pais, claro, eles sempre me ensinaram sobre a Bíblia, só que, pronto, jovem é meio complicado. Jovem não, é criança, né? Criança. Eu acho que eu comecei a tocar com 13 anos, e eu acho que eu aceitei Jesus foi com 11, porque a gente nasce no berço evangélico, mas tem que aceitar Jesus. Acho que eu aceitei com 11, 12 por aí, e comecei a tocar teclado com 13, que foi quando eu me firmei mesmo, e fui para uma igreja próxima à minha, que eu ia muito nas igrejas bíblicas, e eu me interessei por tocar teclado. Foi na faixa etária dos 12, mas meu pai ele comprou um teclado para mim com 13, e eu comecei a aprender e tal. E aí eu fui estudando, mas só que eu não me desenvolvi tanto. Foi algo mais como hobby, não foi algo tão profundo, eu estudei o básico. Aí depois a gente veio para cá, para Portugal, que foi um tempo que quando a gente chega em Portugal é muito complicado, porque a gente não chega direto e vai para a escola, tem que tirar alguns documentos, e eu passei um tempo muito, como eu posso dizer, só em casa. E foi aí que eu achei uma maneira tipo de me distrair, foi tocando teclado. E foi uma maneira que eu acho que foi um caminho que Deus preparou para me levar nos caminhos dele. Aí eu, claro, no dia seguinte que eu cheguei aqui em Portugal, eu já fui para a igreja, e eu vi o povo muito animado, que não era o meu ritmo, que eu até me estranhei assim, eu falei, caraca, os jovens aqui tudo no fogo, e eu acho que isso influenciou um pouco na minha vida, mas pronto. E aí, quando vendo esse fogo assim dos jovens, eu falei, caraca, velho, eu quero ser que nem eles, eu quero, caraca, sentir Deus, sentir a presença de Deus, isso, com colegas, amigos, e também adorar verdadeiramente a Ele com algo que eu sou bom. E foi assim que eu comecei a estudar teclado e comecei a me aperfeiçoar, me aperfeiçoando cada vez mais. Entrei no grupo de louvor da igreja, que primeiro eu fui do Barreiro, depois eu vim para baixo. E eu fui me aperfeiçoando cada vez mais na música, e creio que isso me aproximou de Deus. Então, tipo, tudo foi um caminho para Ele me trazer onde eu tô agora, firme na presença dele. E essa é a minha história. Amém. E quando você começou a cantar? Você já cantava antes? Não, no Brasil eu comecei a cantar desde novinho. Né? Não lembro quando eu comecei, porque Novinho, eu né, nem cara? lembro. Hoje você tem quantos anos, João? Hoje eu vou fazer 17 em maio. 17 de maio. Tá aí, gente, a data. 17 de maio. Manda presente. Manda presente. Então, eu cresci, né, nasci no berço evangélico desde o Brasil. Quando eu vim para cá, para Portugal, igual o João falou, a gente chega, tem aquele processo, né? Você não já chega fazendo as coisas. Eu não tinha aqui na Baixa da Banheira, eu cheguei em 2015. Tem 10 anos que eu tô em Portugal já, nunca voltei no Brasil. E quando eu cheguei aqui não tinha muita igreja, não, ali onde eu moro no mesmo lugar desde que eu cheguei. E eu entrei assim, a gente viu a placa da igreja, isso foi em 2015, 2016. Aí eu entrei na igreja, essa igreja era totalmente diferente do que a gente tem hoje. Totalmente. Eu falo que tinha uma parede laranja, assim, gente, enorme, com um monte de bandeira assim pendurada. Eu falei, gente! E eu conheci a igreja aqui. Igual o João falou, também é necessário a gente aceitar Jesus, né? A gente nasce, os nossos pais são cristãos, mas a gente tem que aceitar Jesus. E eu acho que foi também nessa faixa etária, fui aqui na igreja também.
assim, que eu cheguei aqui, eu tinha 10 anos. Então, acho que foi com 11, 12 anos que eu fui lá na frente, aceitei Jesus e tal. E foi aqui na igreja, na Assembleia de Deus Tempo da Glória, aqui na Baixa da Banheira. Eu cheguei já, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de fazer as coisas, que eu gosto. Tipo, eu falo assim, tem gente que fala que eu sou aquele tipo de crente bombril, faz tudo, né? Porque se fosse por mim, eu fazia tudo, gente. Eu gosto muito, muito mesmo. Então, a minha trajetória assim com Deus, desde o Brasil até aqui, é muito linda, porque eu vivi muita coisa, né? Às vezes a pessoa pensa que a gente é tipo jovem e tal, que a gente tá agora, que a gente não viveu muita coisa, mas a gente vai viver coisas ainda, né? Melhores com Deus, mas a gente vive umas coisas extraordinárias com Ele, e desde o Brasil até aqui em Portugal. Então eu conheci a igreja, tô na igreja desde esse ano, 2016, para ir. Minha família também já foi de lá, e agora até eu e a minha irmã lá. E assim, nunca saí. Tô lá sempre, e eu fico até pensando assim, quando eu sair de lá, acho que eu vou ficar tipo assim, tão triste, porque são 10 anos lá, desde que eu cheguei aqui. Então, é muito difícil. Eu tô até imaginando, eu fico pensando, gente, acho que eu vou chorar, eu vou querer um bebê, porque eu tenho um xodózinho com a igreja. E pronto. Não sei se tem. E uma pergunta aqui, na opinião de vocês dois, né? Qual é a maior dificuldade ou o maior desafio de um jovem cristão hoje em dia? Claro que tem aqueles namoros, né? Aquelas paixão errada, mas tem que tomar cuidado com isso. Acho que a maior dificuldade cristão hoje é a constância na presença de Deus. Por exemplo, aqui Você se aceitar, né? Acho que é isso. Depende, porque, tipo, a minha maior dificuldade aqui em Portugal foi questão de constância em orar e ler a Bíblia. Porque aqui em Portugal, a rotina ela é muito cansativa. O horário da escola é muito puxado, aí tem os cultos da semana, tem as atividades extracurriculares também que a gente tem, e pronto, a gente quer ter um futuro melhor, mas a gente também não pode esquecer da presença de Deus. E a maior dificuldade que eu tive aqui em Portugal, que eu não tinha no Brasil, e eu tive que adotar isso daqui em Portugal, foi a constância em orar, tirar um tempo para fazer meu devocional, e não só isso, mas também estudar sobre a parte musical, que é a área que eu trabalho aqui na igreja, e creio que isso faz parte também do meu momento com Deus, que eu gosto de estudar isso, e eu acho que essa é a maior dificuldade do jovem, a constância, porque isso também, tendo constância, sempre orando, lendo a palavra, eu acho que a gente se distancia do mundo e das coisas que nos afastam dele, por isso eu acho que já é tudo interligado. É mais ou menos isso que o João falou, que eu acho que é muito difícil. Eu comento com muitas amigas minhas que aqui é um peso tão grande que você fica perdido, porque tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar. Igual o João falou, quem tem, algum departamento na igreja, você tem que aprofundar para você aprender mais, para você saber como é que é. Então é muito difícil. Eu falo por mim mesma, que eu falo com você, eu falo assim, eu quero buscar mais de ti, eu quero sentir a tua presença. Eu nunca fui batizada com o Espírito Santo ainda, e eu quero muito isso. E eu fico vendo as pessoas e falo assim, quando é que vai ser minha hora? Só que eu sei que para isso a gente tem que buscar. Só que é tão difícil, porque eu não sei nem explicar, mas acho que vocês sabem o que eu quero dizer, porque é muito difícil mesmo. Você tem tanta coisa para fazer. Aqui em Portugal é uma correria, você acorda, eu já não estudo mais, né? Eu já tô trabalhando. Então eu acordo, vou trabalhar, fico lá, eu chego, ou tem um ensaio na igreja, aí tem que ir pro ensaio, aí você chega em casa, tem que fazer isso, depois amanhã você tem que acordar de novo, fazer tudo. Mas você tem que ter aquele tempo com Deus. Eu acho que nos jovens, no geral, essa é a dificuldade. A gente tirar um momento para ter com Deus. Um momento para você sentar, colocar sua Bíblia, colocar uma cadeira e falar assim, Senhor, senta aqui do meu lado que agora eu quero conversar com o Senhor, quero orar, quero contar os meus segredos, os meus sonhos. Então, acho que um jovem, acho que a maior dificuldade de todos os jovens é isso, a constância, igual ele falou, buscar mais de Deus. Eu vou só adicionar uma coisa. E também, uma outra coisa também é a amizade, né? Nossa, A amizade é muito complicado, porque... A próxima pergunta. Nossa, não, esse negócio de amizade é interessante. Porque quando vocês me conheceram, vocês sabiam como era, cara. Nossa, era bem diferente, fala a verdade. A gente se conheceu aqui no parque mesmo, foi jogando basquete a primeira vez, né?
E, nossa, se for pra falar como era antes, você ia demorar tempo aí. Pois é, porque a amizade, tipo, se você convive muito com uma pessoa, principalmente da escola, você acaba pegando as manias dela e você vê aquilo, exemplo, eu sempre fui cristão, então, tipo, nunca participei dessas coisas de festa. Aí você fica pensando, nossa, será que isso é legal? Aí eu, claro, converso com Deus, eu falo, Deus, por que, tipo, essa tentação de parecer tão boa? Mas a verdade, eu acho que tudo isso é uma máscara, que é uma maneira de você tentar tampar aquele vazio que existe dentro de você. Por isso que, às vezes, a gente pensa que, aquela pessoa parece tão feliz naquele lugar, fazendo aquelas coisas, mas eu creio que a verdade não é essa. Acho que às vezes a gente, claro, a gente sofre no caminho com Deus, mas só que pelo menos a gente sabe que Ele tá com a gente e nos consola nesse momento. E é só isso. E essa é uma das coisas que eu ia perguntar também, como é que vocês lidavam com a pressão, assim, da amizade, mundana, né, nesse caso, assim. Você já respondeu nesse caso agora. Olha, eu sempre fui uma pessoa muito amiga, assim, gosto de falar com as pessoas, gosto de conhecer pessoas novas. E aqui, principalmente aqui nesse lugar, é muito difícil, na escola, porque as pessoas falam, mas por que você não pode fazer isso? Ah, mas eu conheço alguém que é da igreja e também faz isso, e faz isso, mas por que você não pode? Eu conheço muita gente que já chegou pra mim e falou assim, eu nunca cheguei num lugar e falei assim, oi, meu nome é Gabriela, eu sou da igreja, sou cristã, sou evangélica. Eu nunca fiz isso, porque eu acho que a pessoa de fora tem que ver o brilho, né, do Espírito Santo de Deus em você. Então, não chega falando. Eu nunca fiz isso, mas aí as pessoas ficam, mas por que você não pode fazer? Aí tem aquela coisa, né? Ai, Senhor, mas é os meus amigos, não sei o que e tal. Mas eu nunca fiz algo assim que não tinha a ver com a palavra de Deus. Por exemplo, misturar com eles. Eles iam lá, ficavam bebendo aquelas coisas deles. Eu nunca misturei com eles. E eu tenho, não sei se posso falar, tipo, pode ser um testemunho, não sei se... eu fui viajar com os meus amigos, já contei isso lá nos Jovens também, que a gente foi viajar pra Bélgica, com a escola, e pronto, a gente ficou livre lá, os professores deixou, aí eles reuniram, olha, vamos todo mundo de noite juntar no quarto de um deles. Aí os meus amigos lá, eu falei assim, tá bom, eu falei, Senhor, eu vou lá. Na hora que eu cheguei lá, sabe quando você sente que o clima não tá, o ambiente não é pra você? Na hora que eu abri a porta, eu falei assim, eu vi um monte de bebida assim na cama. Eles doidão, gente, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí eu olhei assim, eu senti algo assim dentro de mim, eu falei, não. Aí eu fiquei lá, tipo, aí deve ter ficado uns 3 minutos. Eu falei com a minha amiga, olha, eu vou voltar pro meu quarto. Aí ela olhou pra mim e falou assim, eu sei que você não vai ficar aqui. Eu não falei nada, só falei, só vou voltar pro meu quarto, eu sei que você não vai ficar aqui. Eu, tá bom, olha, eu vou pra lá. Eu fui, fiquei lá, liguei pros meus pais, fiquei conversando com eles. E aí outra menina voltou e falou assim, mas eu sabia que você não ia ficar, isso não é pra você. Eu falei assim, que bom. Porque isso vê a diferença. Porque eles viram a diferença. Eu tenho que ser diferente deles. Não posso estar lá. Eu tô em outro país. Meu pai não tá aqui, minha mãe não tá aqui, meu líder não tá aqui, meu pastor não tá aqui, eu vou ficar aqui com eles. Gravava um vídeo, olha lá a irmã Gabriela lá, gente, onde é que ela tá? Olha onde é que tá a líder, que eu sou líder do Ministério Infantil, né? Olha lá onde é que a líder tá no meio dos jovens lá bebendo. Eu poderia não estar bebendo, mas um vídeo poderia mostrar que talvez eu fiz. E pronto, esse testemunho eu já contei para os jovens que é o quê? Você fazer a diferença. Não enturma com eles. Os meus amigos, melhores amigos, mas não mistura, gente. Porque é tão triste o que... Para eles são felizes. Mas a gente sabe que a felicidade é ter o Espírito Santo de Deus com a gente. Aquela felicidade momentânea. É a felicidade que eles vão ter lá. E no outro dia eles ainda me ligaram. Falou assim, olha, a gente sabia que você não ia ficar lá. Vamos comprar umas pizzas? A gente não vai comprar nada. Eles falaram assim, a gente não vai comprar nada de bebida, é só pra você ficar com a gente. Eu, tá bom, se for assim eu vou. E fizeram. Então é mostrar que você é diferente. E as amizades daqui prendem muita gente com isso, que a gente fica com medo de perder a amizade. Mas igual eu falo pras crianças, eu falo pra todo mundo, o nosso melhor amigo que a gente pode contar pra tudo é o Senhor. As amizades daqui são momentâneas. Pronto, a gente tem os amigos da igreja que nos ajudam, mas aquela pessoa que você pode contar sempre, sempre, sempre que você sabe que não vai te levar para um mau caminho é o Senhor. Acho que é isso mesmo. O que é mais difícil, a gente mostrar que é diferente para as pessoas. Quando a gente tá na escola, quando nossos pais não vê, quando Deus tá vendo, a gente mostrar que é diferente. Né? Sim. Acho que é isso. E eu acho que a nossa aparência aqui, não nossa aparência, mas tipo, o que a gente mostra como cristão para as pessoas influencia um pouco sobre o que a gente vive. Imagina, a gente vive de maneira, como que eu posso dizer, liberada.
liberal. E as pessoas falam, nossa, mas crente pode fazer isso? Então se crente faz isso, eu quero ir pra igreja também. Porque aí eu vou pro céu e posso fazer as coisas que eu quiser. Não, a vida não é assim. Evangelho é renúncia. E sim, é transformação de vida, é renúncia. Você tem que renunciar às suas vontades, porque não é sobre a gente, é sobre Cristo. E a gente tem que mostrar como que é a vida de um cristão, porque eles veem, mesmo não fazendo isso, ele é feliz. Tanto que, agora eu vou dizer tecnicamente um testemunho também, na escola, eu acho que foi no 8º ano, o pessoal aqui, eles têm muito costume de falar palavrão, e eu não falo. Aí a gente tava assim na sala e eles me perguntaram, mas só que você é cristão, parece que você tá preso. Aí eu falei, sério, parece que eu tô preso? Então vamos fazer o seguinte, tenta não falar palavrão. Se você tem dependência em falar palavrão, sou eu que estou preso? Porque eu consigo ficar sem falar. E a pessoa, ela não sente essa dependência. Aí eu falei, então tecnicamente não sou eu que estou preso, é você que está. Aí depois ela falou, eu consigo ficar sem falar palavrão. Aí eu falei, tá bom, vamos testar hoje o dia todo sem falar palavrão. Aí, no próximo intervalo já tava falando já. Em a cada 10 palavras, 11 é palavrão. Por isso... Aí eu falei, então não sou eu que tô preso, é a pessoa que tá preso nessa dependência em fazer as coisas erradas do mundo como se isso fosse preencher a sua felicidade, mas não é felicidade. E é isso. Verdade. Ia perguntar pra vocês também, se vocês já tiveram alguma experiência com Deus. Algo que marcou vocês. Nossa. Agora tem que lembrar. Deixa eu voltar. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Nossa, eu acho que eu já tive já. Eu ia pegar isso mais pronto. Teve uma vez que eu tava orando com Deus, que eu não tava, quando eu cheguei aqui mesmo, que eu vi aquele fogo dos jovens aqui, eu falei, caraca, velho, eu queria muito ser assim. E aí eu me ajoelhei, eu nunca tinha, parado assim um momento pra orar com Deus. E eu falei, Deus, eu quero, como eu posso dizer, me sentir abraçado, não quero me sentir tão isolado assim, porque eu não tinha amigos aqui, você tá num país completamente diferente. Eu falei, eu não quero sentir sozinho. E eu deitei e eu senti o Senhor me abraçando mesmo, senti mesmo. E foi, uma das experiências mais reconfortantes da minha vida, que, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu já logo tô pensando nas coisas e tal, e foi no momento que eu parei e minha mente acalmou. Porque foi num tempo que eu tava com muita ansiedade e eu sentindo esse abraço de Deus, eu senti o maior conforto da minha vida. E foi aí que... Ô João, mas mudando agora, mas hoje a igreja já não é assim, né? Porque naquela época tinha, esse negócio de a gente se sentir isolado, mas hoje na igreja já dá pra perceber que quando chega um jovem novo, vocês abraçam mesmo bem. Eu não sei se é só comigo ou com outros jovens, mas eu me senti bem abraçado quando eu entrei na igreja de vocês. Quando eu cheguei aqui eu era muito tímido, por isso que eu não cheguei já conversando. E falavam comigo, mas ficou aquela coisa. Mas eu acho que hoje em dia mudou bastante, que os jovens conversam mais, eles já, bora ali fazer alguma coisa, vamos lá no parque fazer isso e tal. E eu acho que mudou bastante a igreja em relação a isso, que foi uma das melhorias mais significativas. Os jovens, de vez em quando, claro, a gente não pode negar isso, que jovem é muito de grupinho. Mas só que é verdade. Mas só que eu acho que hoje em dia não tem tanto esse gelo, que é uma das coisas que os líderes a gente consegue perceber que eles estão trabalhando, que é essa quebra de gelo, que já teve o retiro, já teve o acampar dentro da igreja, e isso foi muito legal, que quebrou um pouco o gelo. Aproximar os jovens mais Sim, um do outro, aproxima né? bastante. E todas as DTG que eu vou, mano, os jovens me tratam super bem. Hoje de manhã... que bom! Por isso você que quer ir pra DTG, venha pra cá, que você vai se sentir muito bem acolhido. Sim, a gente já faz o convite já. Então, eu tenho muitas experiências, eu gosto muito de falar o que eu vivo com as crianças. Porque eu passo muito tempo com elas lá na igreja, então eu sou líder das crianças, fez 1 ano agora, então é tudo novo pra mim, tô aprendendo muita coisa ainda, só que desse 1 ano, lá dentro, né, que a gente fala salinha, né, mas eu tô tentando tirar isso até de mim mesma, porque lá é a igreja deles. E eu vivo muita coisa lá dentro com eles, extraordinária, que eu fico assim, Senhor, como o Senhor é lindo, maravilhoso, porque
com criança, gente. Se a criança sente isso, eu posso sentir. Você é um adulto, um velho pode sentir. É uma criança de 8, de 7 anos. E a gente tá lá orando, que a gente tem o nosso momento espiritual, que a gente fala assim com eles, a gente dá a mão. E eles orando. E tia, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô sentindo uma coisa aqui dentro. E eu fico assim, é o Espírito Santo, eu fico tão emocionada que eu fico sem palavra, porque ele chega, gente, é criança pequena. Tô falando de adolescente, tô falando de criança. Chega, tia, eu tô sentindo alguma coisa aqui dentro, eu tô chorando. Por que eu tô chorando, tia? Eu falei, é Jesus. Aí eu choro junto com elas. A gente abraça. Teve uma vez que a gente faz a liturgia do culto. Quando o culto começa lá, a gente começa lá na igreja deles também. Aí, nós tá lá, canto o hino da harpa com eles, tudo direitinho, a gente faz nosso momento. Teve uma vez que a gente ficou com 5 minutos para dar a palavra com eles. O momento espiritual da gente fluiu tanto, 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 que eu fico assim, Senhor, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. E acho que todas as experiências assim, que eu vivo com eles ficam muito no meu coração, muito mesmo, porque eles vão crescer um dia, eles vão pro adolescente, né, infelizmente. Eu queria que eles ficassem lá para sempre. Eles vão pros adolescentes, pros jovens, e eles vão lembrar do que eles estavam vivendo lá dentro. Porque uma coisa que eu vou falar, até para quem tá assistindo, que a sala das crianças, a igreja das crianças não é um lugar para você deixar o seu filho para você assistir o culto. Ah, deixa meu filho aí, não é. Lá o seu filho vai viver um momento espiritual, lá seu filho vai louvar o Senhor, seu filho vai aprender louvores, vão cantar o hino da harpa. Como a gente tem essa liturgia na igreja da Assembleia, eu boto eles para cantar o hino da harpa. Ai, tia, mas nós só sabe um, vai cantar esse sempre então. Esse um vai cantar. Teve uma vez, eles só cantavam glória, glória, aleluia, gente, só cantava esse hino, só cantava esse hino. Só que agora, graças a Deus, eles estão crentes aí, estão aprendendo mais hinos. E então, acho que muita experiência que eu tenho com o Senhor, com o Espírito Santo, é com eles. Porque eu passo muito tempo com eles, a minha cabeça é pensando neles, quando eu tô assim, tem que fazer isso com as crianças e tal, e tal. A gente teve o congresso, foi lindo, maravilhoso. Crianças sentiram a presença de Deus, então isso é algo que aconteceu com eles, só que eu vivi, sabe? Então, eu não tenho nem palavras. Quando é pra falar das crianças, eu não tenho nem palavras pra falar. Mas é isso, o momento que eu tenho marcante. Não, eu me emociono. Eu gosto, porque é só quem vê, gente, entende o que eu tô falando. Quem é líder, quem trabalha com criança, entende o que eu tô falando, mas é isso. Minha experiência com Deus que eu tenho é com eles. Amém. Tem algum conselho que vocês querem deixar para os jovens? Alguma coisa que vocês querem falar? Não, eu vou tentar falar rápido. Eu acho que, por mais que as coisas às vezes estejam difíceis, que parece que não vai dar certo, que foi uma das coisas que eu passei aqui mais pro ano passado para esse ano também, é que você sente que tudo vai dar errado, mas só que Deus, ele tá sempre contigo, e se for dos planos dele, vai dar certo. Eu acho que esse é um dos maiores conselhos que eu recebo do meu pai, que não só que o meu pai fala, mas eu vejo ele também, eu tenho meu pai muito como exemplo. Sempre insistir naquilo que você quer. Se você quer isso, corre atrás, vai atrás, você consegue. Meu pai é muito assim. E se Deus, ele estiver contigo, o mundo é teu. O mundo é teu. É isso. Pronto, meu O mundo é conselho. nosso. O meu conselho é, igual eu falei no início, a gente ser diferente. Seja diferente por onde você passar. Não queira ser igual às pessoas, igual o seu amigo da escola, até algum parente que não é da igreja. Seja você e Deus. Seja diferente, porque esse mundo tem tanta coisa ruim. Se a gente for igual a eles, pelo amor de Deus. Eles não têm Jesus, a gente tem. E Eu só tenho amigos jovens também. Tem muitos jovens cristãos também pra gente ter amizade. Sim. Na DTG tem Tem bastante. bastante lá. E se juntar com pessoas que são assim do mesmo núcleo que você. Aí você vai abrir os olhos, você vai crescer igual o João falou do Moisés. O Moisés é o nosso líder de jovens. Então o Moisés, ele é muito isso, ele incentiva você a fazer uma coisa. Então você tá aí ligado com Deus, com o Espírito Santo, que igual com Deus, você tá com Deus, você tem tudo na sua vida. Você quer perguntar mais alguma coisa a eles? Eu não quero perguntar, não. Gente, eu queria agradecer vocês. Obrigado, de verdade, pela oportunidade. Agradeço pela oportunidade. Eu tava passando um perrengue aqui pra achar um lugar pra gravar, mas finalmente achou. Não. Só pra alguém que tá lá na França deve estar perguntando que cenário é esse aqui, né?
Mas. Não, gente, não. É porque a gente tá. Como a gente tá em Portugal, de férias agora, e nosso podcast está montado na França, como a gente tá aqui e não tá, e tá em obra a nossa casa e etc. A gente teve que improvisar o lugar e foi o lugar que a gente achou. E tá bom também, pra vocês verem a paisagem. E é isso. E é isso. Agradecer vocês aí por estar assistindo. E deixe seu like no vídeo. E vamos finalizar com a oração. Amém. Pode orar. Deixa eu orar. Ó, deixa o microfone pra ele ficar dando glória. A glória. Deus te agradecendo pelo João. Como é seu nome? Gabi! Não, foi pelo conteúdo, mas eu tô brincando. Deus te agradecendo pelo João, pela Gabi, pai, por eles ter tido um tempo de estar aqui falando deles, falando da experiência que ele teve contigo, pai. Que o Senhor possa estar abençoando eles o dobro, pai. Que o Senhor possa estar retribuindo tudo que eles estão fazendo pela sua obra, pai. E que o Senhor possa estar abençoando eles e a família, pai. E que a gente esteja muitos momentos como esses aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.